Capítulo 1. Olhos e sangue. Passagem do rei, início do inverno, ano 3081 após a perdição. Os gritos e uivos dos moribundos ecoavam no ar enquanto a luz incandescente do fogo de dragão banhava a praça central, projetando sombras dos mortos sobre a pedra. Os Bloodspawn estavam em plena retirada, mentes despedaçadas pela perda repentina de seu xamã, os soldados imperiais os abatendo enquanto fugiam. Mas mesmo com o caos se alastrando ao redor de Arden, tudo se turvava nas bordas de sua visão, seu olhar fixo em uma única coisa. Irmãozinho! Arden deu um passo em direção a Calen, uma sensação de leveza preenchendo seu peito, suas mãos tremendo. Quando Arden recebeu o sigilo, Calen tinha apenas 16 verões. Ele era um menino, de olhos brilhantes e ansioso para aprender, seguindo Arden como uma sombra. Mas não era um menino que estava diante de Arden agora. Os ombros de Calen haviam se alargado, uma barba por fazer adornava seu rosto e ele havia crescido. Mas a verdadeira diferença em Calen estava na maneira como ele se portava, na maneira como aqueles ao seu lado o olhavam. Arden tinha visto como ele lutara, abrindo caminho entre os filhos de sangue como um turbilhão de morte, o dragão movendo-se ao seu lado, escamas reluzentes. Mesmo agora, seu rosto coberto de sujeira e sangue, seu corpo parecendo ter ido ao vazio e voltado, seu braço esquerdo pendendo inerte ao lado do corpo e o brilho púrpura luminescente de seus olhos se apagando, Calen ainda segurava sua lâmina em punho, desafiador. Ele era um guerreiro. Mas, mais do que isso, ele era o Draleide. Durante todo esse tempo, Arden nunca pensara em perguntar o nome do Draleide. Que diferença faria? Era irrelevante. A ideia de que pudesse ser Calen jamais lhe ocorrerá. Ele sempre esperara que sua família estivesse bem. Era mais fácil imaginar que eles estivessem vivendo sem ele. Quando os cavaleiros detiveram o ataque Uraka Clareira, ele quisera vasculhar cada corpo, para saber com certeza quem havia morrido e quem havia sobrevivido. Ele desejara isso mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas ele fizera um juramento. Se o salvarmos, você está disposto a renunciar à sua vida passada e a tudo que o prende à pessoa que você é agora? Você está disposto a portar o sigilo de Ashiron, a seguir seu credo e servir ao guerreiro até o dia em que for levado deste mundo? As palavras do irmão capitão Kalinvar ecoavam na mente de Arden. Uma rajada de vento o atingiu, espirais de poeira e detritos chicoteando o ar, chamas tremeluzindo enquanto a enorme figura do dragão branco descia do céu. O dragão pousou na pedra atrás de Calen, suas garras esmagando corpos quebrados, suas asas coriáceas com veias negras abertas, os olhos lavanda fixos em Arden, avaliando-o, medindo-o. A criatura era a combinação perfeita de majestade e poder. Tinha pelo menos 9 metros de altura, da cabeça à cauda, o brilho vermelho alaranjado das chamas da cidade reluzindo em suas escamas brancas como a neve. Seu corpo era coberto por uma musculatura espessa que ondulava a cada movimento, e cristas de chifres emolduravam suas mandíbulas e focinho. 2 pregas percorriam a base do crânio, descendo pelas costas e ao longo da cauda, que se afinava antes de terminar em uma ponta de lança. A criatura encarou Arden com uma intensidade que lhe causou um nó nervoso no estômago, o pescoço esticado sobre a cabeça de Calen, um profundo estrondo ressoando em seu peito. Arden conseguia ouvir pessoas chamando seu nome, Huon, Lirin, Ildris. Ele conseguia ouvi-las, mas as palavras estavam abafadas. Calen saiu de debaixo da sombra do dragão, seu olhar fixo em Arden, a rebeldia sumindo de seus olhos, substituída por total descrença. Em uma fração de segundo, toda a hesitação evaporou do rosto de Calen e ele deixou cair sua espada, o aço tilintando contra a pedra. Assim que a lâmina tocou a pedra, Calen já estava correndo, investindo contra Arden com uma força que o fez cambalear para trás. Calen envolveu Arden com seu único braço bom, apertando-o contra si, apoiando a cabeça no peito da armadura de sentinela de Arden, e por um instante Calen foi o garoto que Arden se lembrava. Aen, você está vivo. Aen. Arden não ouvia esse nome há muito tempo. Quase havia desaparecido completamente de sua memória. Um resquício de outra vida. Uma vida que ele prometeu deixar para trás. Arden apoiou o queixo no topo da cabeça de Calen. Ele sempre fora muito mais alto que Calen, mas com sua armadura de sentinela, ficava ainda mais alto. Ao olhar para o irmão, uma dor palpável o atingiu no peito, apertando-o como um punho que lhe agarrava o coração. Respirando fundo, ele se aconchegou nos braços de Calen, envolvendo-o em seus braços. Soltou o ar em um suspiro. Senti tanta saudade. Me desculpe, Calen. Mesmo com sua armadura de sentinela, Arden sentia Calen apertando cada vez mais, como se tentasse arrancar o ar de seus pulmões.
Arden fechou os olhos, saboreando cada segundo antes que o momento lhe fosse arrancado, como ele sabia que aconteceria, pois aquele não era mais o seu lugar. Como? Arden abriu os olhos e viu Kalen olhando para ele, com os olhos vermelhos e as íris de um roxo pálido. O que aconteceu com seus olhos? Perguntou. Arden o abraçou forte mais uma vez, soltando um suspiro. Por onde começar? Antes que Arden pudesse pensar em responder, um arrepio percorreu seu corpo, emanando do sigilo fundido ao seu peito. Moveu-se como uma onda de gelo, avançando através de sua armadura de sentinela, banhando sua pele, preenchendo seus ossos. Ele cambaleou para trás, soltando Kalen, com a cabeça girando e o pulso acelerado. Ain! O que houve? Arden estendeu a mão, empurrando Kalen para longe. A sensação repentina fez seus joelhos tremerem e seu equilíbrio vacilar. Mas então, tão rápido quanto veio, desapareceu, substituída por um zumbido baixo que ressoou através de seu sigilo. O zumbido tinha uma origem. Ele podia senti-la. Atordoado, virou-se para longe de Kalen, com o coração batendo forte contra as costelas. Lirin, Ildris e Huon estavam diante dele, outros cavaleiros da 6ª e da 3ª Legião espalhados pela praça, cambaleando em meio à multidão. Todos pareciam tão abalados quanto ele se sentia, seus elmos já recolhidos sob as armaduras, os olhos arregalados, os corpos trêmulos. Foi somente então que o olhar de Arden recaiu sobre a origem da vibração que ressoava em cada um deles, Kalimvar. O irmão capitão Kalimvar ajoelhou-se onde Arden o deixará, com o corpo sem armadura do grão-mestre Veratin em seus braços. Era estranho ver o corpo de Veratin daquela forma. Antinatural, até. O grão-mestre Veratin fora um homem imponente. Inflexível, inquebrável. E ali jazia, sem vida, sua alma dilacerada por um nitral, destinado a vagar inquieto pelo vazio, sem jamais jantar nos salões de Ashiron. Não estava certo. Aos poucos, o olhar de Arden desviou-se do corpo de Veratin para Kalimvar, os pelos da nuca eriçando-se e o ar escapando de seus pulmões. Onde antes a armadura de sentinela de Kalimvar era idêntica à de Arden, com placas sobrepostas de um verde fluido, agora ornamentos dourados adornavam o sigilo de Ashiron em sua couraça, acentuavam suas ombreiras e percorriam as bordas de seu elmo. As marcas douradas continuavam por toda a armadura, cintilando à luz da fogueira. Arden observou os outros cavaleiros se ajoelharem, levando o punho à testa e depois ao peito, cada um curvando a cabeça e proferindo uma única palavra, grão-mestre. Arden imitou o gesto, uma vibração percorrendo seu joelho coberto pela armadura ao atingir a pedra. Ele levou o punho à testa, depois o ergueu sobre o peito, os olhos fixos em Kalimvar. Grão-mestre. Arden observou o elmo de Kalimvar se transformar em metal líquido, desaparecendo em sua armadura de sentinela, revelando o rosto banhado em lágrimas e os olhos vermelhos e desolados do homem. Tornar-se o grão-mestre dos cavaleiros de Ashiron deveria ter sido o dia de maior orgulho para Kalimvar, mas Arden só conseguia ver angústia e perda em seus olhos. Por alguns instantes, tudo ficou em silêncio. Até mesmo os homens e mulheres do Império pararam para observar, quase sem murmúrios entre si, enquanto os cavaleiros se ajoelhavam. Homens e mulheres em armaduras de couro, soldados em armaduras completas e cotas de malha, guerreiros montados em montarias negras como obsidiana, espadas curvas em punho, um punhado de magos de batalha, capas esvoaçando atrás deles. Eles permaneceram ali, observando, com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Muitos jamais haviam visto um único cavaleiro com armadura de sentinela. Mas naquela noite, eles viram quase 30 cavaleiros totalmente blindados descerem do céu, com suas lâminas da alma reluzindo. E agora aqueles cavaleiros se ajoelhavam diante deles, testemunhando a ascensão do grão-mestre Kalimvar. Kalimvar ergueu a cabeça, o olhar demorando-se no corpo inerte de Veratin por alguns instantes antes de contemplar a cena à sua frente. Soltando um grunhido abafado, levantou-se, aconchegando o corpo de Veratin junto ao peito como uma mãe aconchegaria um recém-nascido. Kalimvar cambaleou levemente, o corpo tremendo. Pelo canto do olho, Arden viu Huon começar a se levantar, o rosto marcado pela preocupação, mas conteve-se, observando Kalimvar recuperar o equilíbrio. Arden ainda estava ajoelhado, com o punho cerrado contra o peito, o coração pulsando forte nas veias, quando um arrepio o percorreu, fazendo cócegas na nuca. Um zumbido profundo ressoou de seu sigilo enquanto um orbe verde surgia diante de Kalimvar, expandindo-se e tornando-se negro como a noite em seu centro. Arden se levantou ao avistar a fenda, lançando um olhar para Kalen, que o encarava de volta. A cabeça de escamas brancas do dragão arqueava-se sobre ele, com as pupilas estreitadas em fendas negras. 3 emoções disputavam o controle do coração de Arden: alívio, arrependimento e orgulho. Alívio por ver que Kalen ainda respirava,
que ele não estivera na clareira naquela noite em que os filhos de sangue atacaram. Arrependimento por não estar lá quando Kalen precisou dele. E orgulho por ver o homem em que seu irmãozinho se tornará. Um Draleide. Um guerreiro lendário. Um líder. Ele queria abraçar Kalen com força e o apertar até que as paredes ao redor deles desmoronassem. Na verdade, ele nunca pensou que voltaria a ver seu irmão ou sua família. E ele havia se conformado com isso. Ele havia feito essa escolha quando aceitou o sigilo. Era isso ou a morte. Mas agora, olhando para Kalen, vendo as feridas que percorriam seu corpo e as olheiras profundas que circundavam seus olhos, o coração de Arden se partiu. Seu irmão precisava dele. Mas ele não podia ser o que seu irmão precisava. Arden. Arden se virou ao ouvir a voz de Huon e sentir o toque da mão dela em seu ombro. Ao fazer isso, avistou Kalimvar atravessando a fenda sem dizer uma palavra ou sequer olhar para ele, com o corpo de Veratin ainda em seus braços. Precisamos ir. O arrependimento de Huon transparecia em seus olhos. Kalimvar precisa de nós. Eu só. Arden olhou para Kalen, que simplesmente retribuiu o olhar. Preciso de mais tempo, Huon. Eu. Não. Huon balançou a cabeça, com os olhos frios e duros. Essa foi a escolha que você fez, Arden. Foi a escolha que todos nós fizemos. Arden assentiu com a cabeça, a garganta apertando. Havia tanta coisa que ele queria dizer. Tantas coisas que precisavam ser ditas. Tantas perguntas que precisavam ser feitas. Mas ele havia feito seus juramentos. Ele havia jurado lealdade ao guerreiro. Me desculpe. Respirando fundo, Arden lançou um último olhar para Kalen, depois se virou, seguindo os outros cavaleiros em direção à fenda. Eu prometo. Eu voltarei. Então é isso. Você vai simplesmente embora. Arden parou ao ouvir a voz de Kalen ecoando pela praça. A fúria transparecia em cada palavra. Eles estão mortos, Aen. Mamãe, papai, ela. Faenir. Todos eles estão mortos. A voz de Kalen tremia enquanto ele gritava, um tremor se instalando em seu corpo. O coração de Arden parou, uma dormência percorreu seu corpo, um aperto de ferro se fechando em torno de sua garganta. Ele se virou para Kalen, seus pulmões lutando para puxar o ar. Kalen, eu não sabia. Onde você estava? Lágrimas escorriam pelo rosto de Kalen. Eu precisava de você. Eu ainda preciso de você. Aen, eu preciso de você. A dor é o caminho para a força, Arden, sussurrou Huon, pousando a mão no ombro dele e incentivando-o a continuar caminhando. Lutamos por Ashiron para proteger aqueles que amamos. Isso não torna as coisas fáceis. Rangendo os dentes, Arden assentiu. Eu voltarei, Kalen. Prometo. Arden respirou fundo e se virou. O abraço gélido da fenda o envolveu, e seu coração doeu. A dor é o caminho para a força. Kalimvar caiu de joelhos no chão de pedra do coração. Chamber se aproximou enquanto os outros cavaleiros atravessavam a fenda atrás dele. Podia ouvir vozes, ecoando, chamando-o. Nos cantos de sua visão, viu os observadores correndo em sua direção, seus movimentos frenéticos e desesperados. Mas ele os ignorou. Ignorou tudo. Em vez disso, concentrou-se na dor lancinante em seu peito e na ausência de movimento em suas mãos. Ele soltou sua armadura de sentinela, observando o metal verde, agora salpicado de ouro, se liquefazer ao redor de seus dedos e recuar, fluindo de volta em direção ao seu sigilo. Enquanto a armadura derretia, o olhar de Kalimvar permaneceu em suas mãos vazias, limpas e intocadas pelo sangue. Momentos antes, ele havia aconchegado o corpo sem vida de seu amigo mais antigo contra o peito, mas agora suas mãos estavam vazias. O corpo de Veratin pertencia à fenda.